Meus irmãos, a gente está vendo sobre os 7 eu sou de Jesus no livro de João. Nós já vimos o primeiro eu sou, né? Jesus como eu sou o pão da vida. Depois nós vimos Jesus como eu sou a luz do mundo. E hoje nós vamos ver mais 2 declarações de Jesus, sendo o eu sou a porta e eu sou o bom pastor. Então abram a Bíblia de vocês aí, em João capítulo 10. O Evangelho de João capítulo 10. Nós iremos ler dos versos 1 até o verso 21 de João, capítulo 10, versos 1, ó, falei igual mineiro agora, zoom. Versos 1 até o verso 21. Todos encontraram? Ô, Bruno, é a Bíblia, não é o Rapsat, não. Quinta-feira pode bater, viu? Não pode domingo, viu, Cleo? Domingo, quinta pode. Domingo que não pode, que aí é... Então vamos lá, meus irmãos. João capítulo 10, dos versos 1... zoom de novo, ó, até o verso 21, diz assim, ó. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre as portas, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhe propôs esta parábola para eles compreenderem o sentido daquilo que lhes havia falado. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Amém? Meus irmãos, o capítulo 10 aqui, ele é uma sequência do capítulo 9. Né? Nós já conhecemos a história, né, do capítulo 9, é a história do cego de nascença. Então Jesus aqui ainda estava em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, e aí Jesus, depois desse encontro com o homem cego, né, o cego de nascença, e eles
haviam censurado este homem que Jesus curou, e Jesus também foi censurado por eles. Então, o que tinha acontecido? As autoridades religiosas, os escribas e os fariseus, eles haviam expulsado esse homem que era cego de nascença, que havia recebido cura de Jesus, da sinagoga. Porque Jesus curou ele no sábado. Então, na história é até interessante que as autoridades vão questionar os pais, né? Mas esse filho de vocês é mesmo? E aí os pais, não, pergunta para ele tem idade. E o texto fala, porque eles não queriam, né, se indispor com as autoridades religiosas. Porque naquela época, você ser expulso da sinagoga, né, era como se você vivesse à margem da sociedade. Então, aqueles escribas e fariseus, eles censuram o cego, eles expulsam ele da sinagoga. E Jesus aqui vai contar essa parábola. E ele conta essa parábola para censurar a maneira que os escribas e fariseus trataram tanto Jesus quanto o cego que Jesus havia curado. Jesus aqui também conta essa parábola, essa história, essa sequência aqui, para animar esse ex-cego, né? Para que ele seja fortalecido na sua fé, na sua confiança. E Jesus também conta, para mais uma vez, ele salientar o ministério amoroso e salvador do nosso Senhor. Ele apontando que ele é a porta, ele é a vida, ele é quem dá a salvação, ele é quem é o bom pastor. Então, enquanto os fariseus, que eram os detentores da lei e da razão, eles expulsam o ex-cego, né, agora, da sinagoga, Jesus se apresenta como o verdadeiro pastor. Então, Jesus ele vai mostrar que ele vem atrás da ovelha perdida, ele vem atrás dos perdidos, ele vem atrás daqueles que necessitam de salvação. Então, os escribas e fariseus eram quem deviam fazer o papel de pastoreio do povo de Deus, e enquanto eles estavam expulsando, né, o povo da sinagoga, o povo que eles julgavam não ser compatível com a fé, Jesus ele vem demonstrando totalmente o contrário. Então, a gente vê aqui dos versos de 1 a 6 aqui, meus irmãos, Jesus se apresentando como o verdadeiro pastor. E o povo de Deus, quando a gente olha nas Escrituras, a gente pode observar que o povo de Deus sempre esteve familiarizado com essa ideia de Deus como pastor. A gente vê isso em todo o Antigo Testamento, essa analogia. Né? O salmo mais famoso que nós temos, ele traz essa dinâmica. O Senhor é o meu pastor, né? E nada me faltará. Então a gente vê, ao longo das Escrituras, Deus se apresentando como um pastor e ele colocando o povo como ovelhas. E provavelmente, como pano de fundo aqui, desse texto aqui, se nós observarmos Ezequiel 34, onde Deus ele é o pastor do povo, e aí ele nomeia pastores subordinados para cuidar do rebanho. Então, Deus ele é o verdadeiro pastor, mas Deus também ele institui pastores para o seu rebanho. E aí ele está mostrando esse contraste aqui, né, do pastoreio dos homens aqui e ele como verdadeiro pastor. Então, para a gente entender, existiam duas práticas muito comuns, né, pastoris naquela região. Então, para a gente entender aqui, como na Palestina ali, era uma região cheia de montanhas, cheia de vales, haviam poucas áreas de pastagem. Então, o que acontecia? Os pastores eles saíam à noite e eles precisavam colocar as ovelhas em um lugar seguro para proteger dos animais. Provavelmente, né, lobos, né, leões, hienas, como alguns vão colocar. E o que eles faziam no inverno? No inverno, os pastores eles levavam suas ovelhas para um grande aprisco. Então, no inverno, eles faziam um curral, né, um aprisco,
bem maior, e eles colocavam uma porta, e essa porta ficava trancada. E eles contratavam como se fosse um vigia, e ele ficava responsável para a abertura e o fechamento e o cuidado da porta do curral durante a noite. Então isso acontecia provavelmente no inverno. Provavelmente no inverno isso sempre acontecia, porque para não ficarem dispersas, eles reuniam várias ovelhas de vários pastores num só lugar, né? Então, o que acontecia? No dia seguinte, o pastor chegava na porta do curral ou na porta do aprisco, e aí ele chamava as suas ovelhas, e aí ele saía com elas em busca de pastagem e de águas tranquilas para mais um dia de pastoreio. Você já deve ter visto na internet, né? O pastor chamando as ovelhas e elas vêm. Então a ideia é essa: existem várias ovelhas, existe um porteiro que é contratado. Então no outro dia cedo o pastor vem e aí ele chama, e dentro daquele curral cheio de ovelhas, as ovelhas desse pastor, elas ouvem, e o pastor vai na frente e essas ovelhas, elas vêm atrás. Então, Jesus aqui ele está se referindo a esses dois apriscos. Então, no primeiro aprisco aqui, os ladrões eles tentam roubar as ovelhas subindo nas paredes. E no segundo, é o próprio pastor que servia de porta. Por isso que Jesus vai dizer: eu sou a porta. Então, o que acontece? No período de seca, no período do verão, o pastor ele fazia um pequeno curral com pedras, e ele mesmo era a porta desse pequeno aprisco. Mas no inverno, como era uma dinâmica climática mais complicada, então muitos pastores vinham e concentravam todas as suas ovelhas num só aprisco, e aí contratava-se alguém para cuidar da porta. Então, é por isso que Jesus ele vai dizer: eu sou a porta. Então é ele quem fica vigiando as ovelhas. Para que as ovelhas sejam atacadas, tem que passar por ele. Então, Jesus ele vai explicitar na parábola aqui essa diferença entre o ladrão, né, o salteador, e o pastor das ovelhas. E ele vai dizer assim, ó, o ladrão, ele não entra pela porta. O ladrão, ele não é legítimo. O ladrão aqui, ele é usurpador. O ladrão, ele nunca está interessado no cuidado das ovelhas. O interesse dele é roubar as ovelhas. O propósito do ladrão não é servir, né? Mas se servir delas. E é tão interessante que até hoje, no Oriente, né, no Japão é assim até hoje. Essa cultura é tão antiga que no Japão hoje eles não trancam as casas. Eles não trancam as casas porque eles acreditam, e eles têm essa crença, que ninguém rouba a casa pela porta da frente. Porque quem rouba a casa pela porta da frente é amaldiçoado. Então, a porta da frente nas casas do Oriente, no Japão ainda é assim, né? Nos outros lugares eu não sei. Ela fica destrancada. Porque quem vai roubar, ele nunca entra pela porta da frente. Ele sempre entra pelos fundos. Ele é ladrão, ele é salteador. Então Jesus aqui está fazendo esse paralelo. Eu não, eu sou a porta. Eu fico na porta. Eu dou a vida pelas ovelhas. Eu cuido das ovelhas. Eu protejo as ovelhas. Eu sirvo, né, as ovelhas. E o pastor aqui, ele pode ser conhecido por algumas marcas. Então, para o pastor, o porteiro abre a porta. Por quê? Porque ele é legítimo. Então, tanto o pastor que cuida, deitando-se na porta do aprisco, ou tanto o pastor que chega no outro dia para buscar as ovelhas que ele deixou no aprisco, enquanto o ladrão e o salteador, ele tem que esconder e por trás saltar, o pastor, quando ele chega diante do aprisco, o porteiro conhece. E ele libera. Então ele tem credenciais legítimas. Ele é o dono das ovelhas.
E o trabalho dele é cuidar das ovelhas. E aí o texto vai dizer que as ovelhas conhecem o pastor. Então ele chega na porta e ele chama as ovelhas. Se você pesquisar na internet, você vai ver. Tem um vídeo na internet que eu estava vendo. E aí tem um curral com as ovelhas assim, uns 300 metros de distância. Umas 50 ovelhas. E aí as pessoas chegam, umas 5 pessoas. Aí um chama, as ovelhas continuam pastando. O outro vem, chama as ovelhas. Aí deixa o pastor mesmo que cuida delas por último. E aí ele vem e ele dá um chamado, um comando que ele está acostumado a usar com elas. E na hora que ele dá o comando, elas param na hora, levantam a voz e todas vêm correndo. Então essa é a dinâmica. Enquanto o verdadeiro pastor, quando ele chama, as ovelhas ouvem a voz. E elas vêm na direção deles. As ovelhas distinguem a voz. As ovelhas distinguem a verdadeira voz de vozes estranhas. O John Charles Riley, um comentarista que eu estava lendo, ele vai dizer assim, que a maioria dos cristãos genuínos tem um instinto espiritual que distingue o verdadeiro do falso. É aquela ideia do discernimento espiritual, né? A gente já estudou um pouco sobre isso, né? Com relação ao mundo espiritual. A gente não pode ir dando muita ênfase, né, e muito poder e muita autonomia para o diabo, mas também a gente não pode descreditar, né? Então a gente não pode subestimar e nem superestimar o inimigo. E esse pastor aqui do século XVIII, ele vai dizer que nós crentes, os verdadeiros, aqueles que possuem o Espírito Santo habitando neles, eles têm esse feeling, esse discernimento, de que quando eles ouvem alguma coisa, mesmo que eles não sabem se expressar, explicar o que está acontecendo, mas eles entendem que tem um ruído. Algo errado não está certo. E é tão interessante que o próprio João, quando ele escreve a primeira carta, ele vai dizer assim, a NVT, mas vocês não são assim, pois o santo lhes deu sua unção, e todos conhecem a verdade. Então, no momento que nós conhecemos a Cristo, no momento que nós somos habitação do Espírito, nós somos ungidos de Deus. E nós conhecemos a verdade. Mesmo aquele crente mais simples, por mais que ele não consiga expor e esclarecer, né, com toda a clareza o erro, mas ele, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa aqui. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. E esse mesmo autor, ele vai nos chamar a orar para que esta unção, ela se manifeste na minha vida e na sua diariamente. Para que eu e você possamos ser protegidos da influência dos falsos pastores. Hoje, com a internet, eu sei que você escuta muita coisa. E talvez você não tenha habilidade para distinguir o que é bom e o que é ruim. O que é mal, o que é perverso e o que é santo. Então, o J.C. Riley, ele vai dizer que eu e você precisamos de orar todos os dias. Senhor, que essa unção do Senhor que eu tenho possa despertar para que eu conheça a verdade, para que eu não me engane com a mentira. Você já deve ter ouvido, esses dias atrás eu estava ouvindo, por exemplo, um desses aí da internet que descobriu onde é que é o inferno. E ele vai dizer, o inferno não é onde vocês pensam. Aí ele cita o texto lá de uma das igrejas do Apocalipse, que eu não vou lembrar agora, onde Jesus fala assim, lá na sinagoga de Satanás. Então assim, olha onde a gente chegou. O cara, em pleno 2024, ele descobriu o inferno. E aí agora ele quer vender isso para a internet. E tá cheio de gente. Existe alguns, tem um cara na internet que eu esqueci o nome dele, ele é bispo alguma coisa, mas ele tem, a última vez que eu tinha visto, ele tinha 11 milhões de seguidores.
Ele é um bispo, anda tudo almofadinho, eu esqueci mesmo o nome dele, senão eu falava aqui. Mas ele tem 11 milhões e ele é um falso profeta. Ele não é um pastor, ele é um ladrão. E ele enche estádio. E como ele está cheio nas igrejas, como ele está cheio em todos os lugares. Mas a gente tem que entender que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É por isso que nós temos que nos atentar, e eu venho falando para vocês há muito tempo. Está cheio de gente na igreja que não é crente. Está cheio de gente na igreja que não é convertido. Porque essas pessoas continuam na igreja, continuam vivendo do jeito que vivem e continuam a escutar pessoas que escutam e não mudam de vida. Porque a Bíblia é clara, as minhas ovelhas, elas escutam a voz do pastor. Então, meus irmãos, eu e você temos que entender isso. E fazer como esse pastor, experiente, escreveu há tantos anos atrás, eu e você devemos orar para que Deus nos dê discernimento, para que nós possamos distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. E eu e você só vamos distinguir o que é falso e o verdadeiro quando eu e você, de fato, conhecermos a verdade. Quanto mais intimidade e conhecimento da verdade, mais preparado a gente vai ter para detectar mentira. Ele vai dizer assim, ele continua dizendo a respeito disso, né? Perder toda a capacidade de distinção entre o amargo e o doce é um dos piores sintomas de enfermidade física. Ser incapaz de perceber a diferença entre lei e evangelho, a verdade e o erro, o protestantismo e o papismo, no caso aqui o catolicismo, a doutrina de Cristo e o ensino de homem é uma prova segura de que ainda estamos mortos e precisamos de conversão. Enquanto você não consegue distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso, isso é uma indicação que talvez nós ainda estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Isso é grave, isso é sério. Então, ele vai dizer aqui que o verdadeiro pastor, ele conhece cada ovelha particularmente e chama pelo nome. Ele chama as ovelhas. Jesus, ele te chamou. Jesus, ele me chamou. Ele me conhece. Ele te conhece. A ideia aqui do pastor com a ovelha é de um relacionamento individual. Ainda que esse rebanho de Jesus seja numeroso, seja grande, ele conhece cada um pelo nome. Ele tem intimidade com o seu rebanho. Ele tem intimidade com as suas ovelhas. E é esse pastor que conduz as ovelhas para fora do aprisco. É esse pastor que ele chega na porta do aprisco, ele chama as suas ovelhas vêm e ele vai na frente, porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. E ele vai na frente para procurar o pasto, para procurar a água, para procurar o alimento. Ele vai na frente para proteger as ovelhas do perigo, dos predadores. E é interessante que o texto vai dizer que essas ovelhas, elas não são tocadas como gado, né? Eu e você já sabemos como toca gado. A gente empurra o gado, né? As ovelhas não, elas vão atrás do pastor. Elas são levadas e guiadas divinamente pelo verdadeiro pastor. O pastor, meus irmãos, ele é seguido pelas ovelhas. E essas ovelhas, as verdadeiras ovelhas, elas não seguem o falso pastor. Elas não seguem o falso profeta. Por isso que às vezes nós temos que prestar muita atenção quem a gente ouve. Se você prestar atenção, por exemplo, na internet, existe um empenho muito forte e maciço dos adventistas. Um dos melhores programas, eles são muito bem feitos.
Tudo deles é muito bem feito, a música é muito bem feita, as escolas hoje são muito bem... Tudo deles é muito bem feito. E está cheio de gente escutando pastor adventista. E ele disseminando suas heresias. E talvez você não percebe. E isso é perigoso. Talvez você tenha seguido um falso ensino. E lembre que a heresia, a falsidade, ela é aparente de algo que é verdadeiro. Se você pegar uma camiseta falsificada, um tênis falsificado, né? Ali agora perto da rodoviária abriu uma loja de tênis falsificado. Se você não conhecer o tênis original, se você nunca teve contato com o material do tênis original, você vai falar, é tudo que eu precisava, era esse tênis da Nike. E é um tênis falsificado. Por que ele é falsificado? Não é porque ele não parece, ele parece. Mas ele não tem o material, ele não tem a construção, ele não tem essa autoridade, ele não tem a durabilidade, ele não tem nada do original, do verdadeiro. Por isso que às vezes eu e você precisamos de orar constantemente. Senhor, traz discernimento. Abra os meus olhos para que eu possa perceber se o que eu estou ouvindo, se o que eu estou vendo, se o que eu estou seguindo, de fato é verdadeiro. Eu e você precisamos de orar constantemente. E os fariseus aqui, meus irmãos, eles não compreendem a parábola de Jesus. Porque eles não eram os verdadeiros pastores. Jesus aqui está falando deles. Eles eram ladrões e salteadores. Eles faziam das ovelhas do Senhor escravas, meios de subsistência. Explora. Enquanto Jesus dá a vida pelas ovelhas, ele cuida das ovelhas, ele alimenta as ovelhas, ele protege as ovelhas, os ladrões e os salteadores, eles só sugam as ovelhas, usam as ovelhas. E a gente sabe, está cheio de gente assim. Está cheio de gente assim. Então Cristo aqui, ele vem se apresentar como o verdadeiro pastor. Então ele está querendo mostrar para os fariseus, enquanto vocês estão mandando embora da sinagoga, enquanto vocês estão dispensando os verdadeiros ovelhinhas, eu vim buscar elas, eu vim salvá-las, eu vim guardá-las, eu vim protegê-las. E dos versos 7 até o verso 10 aqui, Jesus aqui mais uma vez continua, depois da parábola, se apresentando de fato como eu sou a porta. Então nos versos 1 a 6 aqui, Jesus ele fez um contraste entre o pastor e os ladrões e salteadores. Agora, ele vai fazer um contraste entre a porta e os ladrões e salteadores. Então, Jesus aqui no verso 7, ele afirma categoricamente aqui, ó. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, o que Jesus está querendo dizer? Ninguém entra no aprisco de Deus, senão por meio de Jesus. Ninguém se junta ao rebanho de Deus, se não entrar pela porta que é Jesus. Não há outra porta, não há outro caminho, não há outro salvador, não há outro mediador. A porta de entrada para o rebanho é Cristo, é Jesus. Jesus é a porta. Não tem Jesus e mais alguma coisa. Não tem Jesus e venha nos cultos que você vai para o céu. Não, Jesus e dá o dízimo que você vai para o céu. Não, Jesus e faz boas obras que você vai para o céu. Não, somente Jesus. Cristo é a porta. A salvação é obra exclusiva de Deus. Não há nada que eu e você possa fazer que vai mudar essa dinâmica. O que eu e você fazemos quando entendemos o Evangelho é responder de maneira grata, amorosa a um Deus que nos salvou, que nos perdoou, que nos mantém com graça e misericórdia. Então, Cristo, meus irmãos, Ele é a porta. No verso 9 aí, Ele vai se apresentar
como a porta da salvação. Ó. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Se alguém entrar, será salvo. É por isso que eu venho dizendo sempre, né? E você tem que aprender a dizer isso. Todas as vezes quando você ouvir alguém falando, eu vou para o céu, eu quero ir para o céu, você tem que perguntar se ele conhece o dono do céu. A gente costuma dizer, e a gente conta piada, né? Que quem está na porta do céu é Pedro. É São Pedro que está lá, né? São Pedro é o porteiro. Não, Jesus é a porta. Jesus é o dono do céu. Só vai morar no céu quem passou por Jesus, meus irmãos. Só aqueles que entram pela porta serão salvos. Jesus, ele é a porta do céu. Enquanto na parábola lá ele vai contar, né? A porta larga, ela conduz à perdição, mas só Jesus conduz à salvação. Não há outro caminho, não há outro lugar, não há outra pessoa, somente Cristo Jesus. Ele é a porta da salvação. Jesus, ele é a porta de entrada para a comunhão com Deus, aquela comunhão que nós perdemos no Éden com Adão. Não existe nenhum mediador entre Deus e os homens. Não, mas Maria, mãe de Jesus. Não, isso não é bíblico. Se você olhar o canto de Maria, é coisa maravilhosa. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. A própria mãe de Jesus está dizendo, Ele é o meu Salvador, é Ele é a porta, eu não. Quem morreu naquela cruz foi Cristo Jesus. Ele é a porta. Ele é a salvação. Ele é o mediador. Sem Jesus nós estávamos em rebelião, em inimizade, éramos inimigos de Deus. Mas em Jesus nós somos amigos de Deus. Nós entramos em comunhão. Ele ainda vai dizer no verso 9, Jesus, ele é a porta da libertação, meus irmãos. Olha de novo. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. Entrará e sairá. Há portas que conduzem à escravidão. Há portas que conduzem à perdição. Mas só Jesus conduz à liberdade. Quem entra pela porta, que é Jesus, entra e sai, porque as ovelhas são livres. Deus nos chamou para a liberdade. Em Cristo nós somos livres do poder do pecado, da maldição do pecado, da culpa do pecado. Em Cristo há liberdade. Nós agora nos submetemos ao senhorio de Cristo e isso para nós é agradável. O fardo é mais leve, o jugo é suave. Porque em Cristo nós temos liberdade, nós temos comunhão, nós temos filiação. Jesus, meus irmãos, ele é a porta também da provisão, não só da libertação. Verso 9, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus, ele é o pão da vida, Jesus, ele é o alimento espiritual. Está cheio de pessoas aí, ó, sem saber o que faz da vida. Se a gente pudesse ter esse poder para reunir todas as pessoas que nesse momento estão chorando, tomando remédio para morrer, que estão querendo se matar, que estão desesperadas da vida, porque às vezes não entraram pela porta que é Cristo Jesus, e ficam buscando soluções e soluções. Hoje mesmo eu recebi um WhatsApp de um cara que está querendo fazer um evento grande aqui em Lucas do Rio Verde. Ele queria uma parceria de uma igreja. Era coach. Então, toda a metodologia dele era da psicologia, toda a metodologia era da neurociência, mas eu estou com os princípios bíblicos por trás. Aí eu vou fazer esse evento, e aí eu quero uma igreja para me apoiar, porque depois desse evento eu vou fazer outro evento, e do último evento foram não sei quantas mil pessoas que aceitaram a Jesus e vão ficar na igreja. Eu falei, olha, que negócio tentador. Aí eu até mandei para um amigo meu, falei, olha só,
proposta aqui, aquelas indecentes. Quem não quer? O cara vai fazer um evento, o cara vai encher a igreja, e desse punhado que entrar aqui, se ficar uns 50, ó. Mas o problema, meus irmãos, é que quando eu e você usamos meios carnais para encher a igreja, nós precisamos de manter meios carnais. É o evangelho que salva, é o evangelho que transforma. Ninguém é salvo por ouvir princípios. Nós não matamos, nós não roubamos, nós cuidamos dos nossos filhos por causa de um princípio ético cristão. E o ímpio faz isso. E o cara se convence que ele vai vir, ele vai dar sua teoria de coach, ele vai trazer alguns princípios, e ele vai fazer apelo, e ele fala que as pessoas vão aceitar Jesus. Como? Se a conversão, ela vem pela pregação. Se não há pregação, não há conversão. Ponto final, é assim que Romanos vai dizer para mim e para você. Mas está cheio de gente atrás desses pastos que não alimenta. É o arroz do Lula, né? O arroz de plástico. Eu não sei se é de plástico mesmo, né? Só para não perder a piada. Mas, meus irmãos, em Jesus nós temos o verdadeiro alimento. O alimento que traz vida e vida eterna. E eu e você devemos ansiar por Ele, que é o pão da vida. Enquanto o legalismo dos ladrões e salteadores de Israel, do farisaísmo, estavam matando o povo de Deus, Jesus ele vem apresentando a saída, apresentando o verdadeiro alimento. Jesus ele é a porta da vida abundante. Esse versículo é totalmente conhecido, mas as pessoas se apropriam dele de maneira equivocada. Olha o verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Somente em Jesus, meus irmãos, nós encontramos vida eterna e vida plena. E as pessoas olham para as Escrituras, né? Uma vez eu e o Valdeir, nós fomos para visitar uma obra, e aí tinha um menino que trabalhava com o Valdeir, ele era pregador. E um belo dia eu estava lá visitando a obra, e eu e o Valdeir chegou cedinho lá, e nós tomando um café, ele foi contar para mim: pastor, vou pregar na igreja. E o sermão já está prontinho, vou pregar em João 10:10. Que texto fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu já estou com os 3 pontos. Porque o diabo mata, o diabo rouba, o diabo destrói. Aí eu falei para ele: tá bom a divisão, só que o texto não está falando do diabo. O texto não fala que o diabo veio matar, roubar e destruir. O texto está falando dos fariseus, dos escribas, dos falsos pastores. Se a gente quiser contextualizar pelos Valdomiros, qual que é os outros? Edir Macedos, e entre outros aí, é disso. Eles matam, roubam e destroem o rebanho de Deus. E está cheio de gente achando que o texto está falando do diabo. Nós lemos aqui, falou do diabo? Não fala. Jesus está confrontando aqui os pastores de Israel. Eles sim matam, roubam e destroem. É lógico que é um espírito demoníaco. Há uma intenção diabólica por trás. Claro, o diabo ele quer te matar, ele quer te destruir, ele vai te roubar, ele quer te aniquilar. Mas o texto não está falando disso. E Jesus está dizendo assim: enquanto os pastores roubam, matam e destroem, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Enquanto Jesus é o que protege, o que guarda, o que alimenta, os ladrões e salteadores, eles roubam, matam e destroem. E esses falsos profetas, eles são, em sua ação, são devastadores. A intenção deles é matar, roubar e destruir, é despenar, é arrancar até o último centavo, é chupar até o último tutano do osso das ovelhas. Então os ladrões aqui do texto são os fariseus, esses líderes religiosos que estavam matando as pessoas em todos os sentidos. Eles roubavam o dinheiro dos pobres, oprimiam, legislavam em causa própria.
e ainda não davam alimento espiritual. Esse é o retrato dos falsos líderes hoje. Esse é o retrato das igrejas pequenas. Você sabia que 80% das igrejas no mundo, a média de membresia é de 50 pessoas? É muita gente, né? É muita igreja, né? Eu estava conversando com um pastor essa semana e eu falei para ele, não, lá na igreja eu já expus Tiago, expus não sei o que, fiz isso. Ele falou, não, você não precisa falar, menino, eu sei que essa igreja é pequena. Aí nós dois rimos até. Ele falou, não, fazer o que você está fazendo aí, a igreja é pequena. A igreja é pequena. Mas enquanto a gente está vendo aí igrejas superlotadas, porque as pessoas, meus irmãos, eles estão atrás de entretenimento, atrás de massagear o ego. Ninguém quer ser confrontado. Ninguém quer falar, arrependa-te. Você está em pecado, você vai para o inferno. Todo mundo quer ouvir assim, ó, muito bom. Se prostrados me adorares, tudo isso te darei. Amém! E quem disse isso foi o diabo, né? Então, meus irmãos, esses são os falsos pastores, que também é uma descrição do próprio diabo, né? Que ele inspira esses falsos mestres, esses falsos pastores. E eu e você temos que estar com os olhos abertos. E aqui dos versos 11 a 18 aqui, Jesus, depois de se apresentar como a porta, aquele que é a entrada da vida eterna, é a entrada da salvação, é a entrada da vida, é a entrada da comunhão com Deus, ele agora vai dizer que ele também é o bom pastor. E aqui ele vai fazer um contraste entre o pastor e o mercenário. E o mercenário aqui, nós estamos com a mentalidade do mercenário como alguém que recebe para fazer alguma coisa, geralmente o mal, né? A gente vê isso nos filmes, né? Mas não, a imagem aqui pode ser desse porteiro que fica no aprisco. Ele vai fazer um trabalho bem feito. Ele recebeu para vigiar as ovelhas, mas ele não tem compromisso com as ovelhas. Ele não é o pastor das ovelhas. Ele não é o dono das ovelhas. Na hora que o menor perigo que seja apontar, ele corre. Mas Jesus se apresenta como o bom pastor. Porque o mercenário aqui é aquele que recebe para fazer um trabalho. Eu recebi para olhar as ovelhas. Eu vou vigiar, mas num sinal qualquer de perigo eu não recebi para morrer. Eu não recebi para dar minha vida. Né? Eu só estou aqui para vigiar. Mas enquanto minha vida não está em risco, eu posso até fazer o bem feito. Por quê? Porque o mercenário, meus irmãos, ele não está ali para arriscar a vida dele. Ele está lá só para vigiar. Ele está lá só para receber pelo trabalho dele. É por isso que nós temos que entender que Deus ele tem um chamado na minha vida e na sua, em todas as esferas da sociedade. Deus tem um chamado para você na bicicletaria, Deus tem um chamado para você lá na obra, Deus tem um chamado para você lá na plantação. E lá é onde você não é um mercenário. Lá você não simplesmente faz só para trocar serviço, você me dá o dinheiro e eu te dou o serviço. Não. Você está lá para expandir o evangelho, para proclamar o evangelho, para cuidar das pessoas. Eu e você temos que ter essa intenção. O nosso trabalho, ele é um meio de subsistência para nós, mas ele também é um meio que Deus coloca eu e você como portadores do evangelho. Porque todo dia você conhece gente, todo dia você conversa com gente, todo dia. E todo dia você vai encontrar com alguém que vai reclamar da vida, de um casamento, de um filho, de uma doença, de uma dificuldade, de uma preocupação. E eu e você devemos nos portar como verdadeiras ovelhas, que conhece o verdadeiro pastor e fala, eu conheço um pastor que passa remédio nos nossos machucados, que corta, né, a franja para tirar nossa cegueira.
E às vezes a gente está no mundo igual os mercenários. A gente faz tudo certinho. Mas eu só estou aqui só para pegar o meu. Tem até um ditado na polícia que diz assim, ó, entre chorar minha mãe e chorar a sua, chora a sua. E nós não somos assim. Nós aprendemos com o verdadeiro pastor. Nós somos sal, nós somos luz. E eu e você somos chamados para viver para a glória de Deus. Nós somos chamados para que também os meios justifiquem os fins. Porque a gente gosta daquele ditado, né? Os fins justificam os meios. Mas não, isso é diabólico. Se a minha vida é a sua, é para glorificar Deus, os meios para justificar os fins, eles têm que glorificar Deus. Não tem como os fins glorificarem a Deus se os meios não glorificarem a Deus. Então eu e você, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E Jesus aqui, ele nos chama a atenção que ele é o bom pastor. E nós somos as suas ovelhas. E se você pesquisar um pouco sobre ovelha, ovelha é um animal totalmente dependente. Você já viu aquelas... Tem vídeo na internet de ovelha que o cara tira do buraco, né? E ele coloca do lado e ela cai no buraco. E ele tira, ela cai, é desse jeito. Tem ovelha que ele tira da cerca, ela tenta pular a cerca. A visão da ovelha, ela é uma visão muito curta. Então ela ouve pouco, ela enxerga pouco. E o bom pastor é esse que conduz as ovelhas. Eu e você somos essas ovelhas. As ovelhas, elas não podem se alimentar. Elas precisam de um pastor, de um cuidador. As ovelhas não podem se proteger, meus irmãos. E o bom pastor é esse que dá vida pelas ovelhas. O bom pastor é o que sacrifica-se pelas ovelhas. Versos 11 aí, ó. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, ele não mandou você morrer. Ele foi lá e te ensinou. Jesus, quando ele falou para o marido que a gente tem que viver a ponto de morrer fisicamente também pela esposa, ele deu o exemplo como é que faz. Jesus, meus irmãos, ele não exige e espera nada de mim, de você, que ele não já tenha feito. E Deus é tão bom que tudo aquilo que ele espera de mim, de você, ele ainda nos dá poder para fazer. Ele nos capacita. Então, Jesus, o bom pastor, ele sacrifica pelas ovelhas. No verso 17 aí, ó, ele vai dizer, ó, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. E ainda tem poder para reassumir. Esse bom pastor, ele se deu voluntariamente. E ele se deu sacrificialmente. A morte de Cristo Jesus na cruz é uma morte vicária. Ele morreu por mim e por você. Eu e você temos que entender isso com alegria, com gratidão. Alguém que pagou uma conta impagável, minha e sua. É o bom pastor. O bom pastor, ele conhece intimamente as ovelhas. No verso 13 ele vai dizer assim, ó, o mercenário foge, porque ele é mercenário. Ele não tem cuidado com as ovelhas, ele está lá só para receber. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Meus irmãos, entenda isso. Paulo vai dizer isso em Romanos, né? O Espírito testifica com o meu espírito que eu sou salvo. Salvação não tem dúvida. Se tem uma coisa que eu e você não devemos e não podemos ter, é dúvida com relação à nossa salvação. Jesus está dizendo aqui, ó, eles me conhecem. Eles me conhecem. Eles sabem quem sou. Eu sei quem eles são. Eu e você temos que deitar a cabeça todos os dias no travesseiro. E por mais que o meu coração e o seu possam encher de temores, esse temor não pode abalar o meu coração, o seu coração, a minha fé e a sua. Porque o bom pastor deu a vida por mim, deu a vida por você, e nós nos apropriamos disso pela fé.
É crer. Ele nos conhece. E esse bom pastor aqui, ele ainda disse, eu tenho outras ovelhas de outro aprisco. Ele estava se referindo aos gentios. E ele se dá voluntariamente, ele morreu e ressuscitou pelas ovelhas. Jesus, meus irmãos, ele traçou esse plano na eternidade. Ele morreu por mim e por você, antes da fundação do mundo. Mas não me pergunta como que funciona isso. É assim que está escrito. O que aconteceu com Jesus não foi um plano que deu errado. Jesus não foi pego. Lá em Atos eles vão dizer, tudo que aconteceu foi porque os decretos, os desígnios de Deus, tudo estava minimamente calculado por Deus na eternidade. A redenção é uma obra misericordiosa e graciosa. E Deus, meus irmãos, por isso que a minha resposta e a sua ao Evangelho tem que ser de amor e gratidão, porque essa porta é uma porta espiritual. Eu e você não vemos Jesus. Eu e você não conhecemos Jesus fisicamente. Nós cremos que Ele é a porta, nós cremos que Ele é a luz, nós cremos que Ele é o pão da vida, mas isso tudo é pela fé. E esse Deus que nos conheceu, nos chamou, Ele abriu os meus olhos e os seus, e pela fé, Ele abre os nossos olhos espirituais, e eu posso enxergar a porta, e eu posso entrar pela porta. Eu passo pela porta, entro em comunhão com a porta, para ser cuidado pelo bom pastor. E aí, mais à frente, no verso 14, do capítulo 14, não se turbe o vosso coração, eu estou indo preparar lugar para vocês, eu sou o bom pastor, fiquem tranquilos, tem aprisco, tem um cuidado especial para as minhas ovelhas. E a minha resposta e a sua tem que ser de gratidão, de louvor e adoração todos os dias, porque nós éramos cegos, mortos, e Deus abriu os nossos olhos. E hoje nós sabemos quem é a porta. E pela graça e misericórdia nós entramos na porta. Então, meus irmãos, que nós possamos ver todos os dias o bom pastor nas nossas vidas, seguir o bom pastor, ouvir o bom pastor. Porque aqui é claro, ele vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas do pastor são obedientes. Amém? Vamos ficar de pé?